Boa noite, meus queridos e amados irmãos, que a graça e que a paz de Cristo esteja reinando no seu coração. Nessa noite estamos aqui para poder meditarmos mais uma vez na palavra de Deus. E nessa noite, irmãos, eu quero pensar com você em um texto registrado na palavra de Deus aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 17, no verso de número 11 ao verso de número 19. Uma parábola, ou melhor, uma história, melhor dizendo, muito conhecida, que é a cura dos 10 leprosos. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte, meus irmãos: de caminho para Jerusalém passava Jesus por meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-nos de nós. Ao vê-lo, Jesus lhes disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Verso 15. Um dos leprosos, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus e agradecendo-lhe, e este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. Vamos orar, irmãos, nesta oportunidade? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado porque nós podemos, nesta hora, Pai, partilharmos da palavra do Senhor. Obrigado, Senhor, porque na palavra do Senhor nós podemos encontrar, ó Pai, vida. Nós podemos encontrar, ó Deus, aquilo que nós necessitamos para continuarmos a nossa caminhada. A semelhança daquilo que o salmista nos disse: a tua palavra é mais doce que o mel. É prazeroso, Pai, meditar na tua palavra. Nós bendizemos o nome do Senhor. Agradecemos ao Senhor por ela e pedimos ao Senhor que fale conosco, Pai, nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, essa história é uma história muito conhecida. Certamente você já ouviu inúmeras lições, inúmeros sermões, estudos bíblicos, mas como a palavra do Senhor é uma palavra que se renova a cada dia, eu acredito que nesta oportunidade o Senhor também falará ao seu coração. E eu quero pensar com você em algumas lições registradas aqui nesse texto, de forma breve, de forma sucinta, mas de forma também a, de fato, observarmos, verso a verso, pensando aquilo que Deus gostaria de falar conosco nesta hora. A primeira coisa que nós vamos perceber aqui no verso 12 e no verso 13, é o sofrimento causado pela lepra. Irmãos, a lepra era a mais temida doença daquela época. A lepra era uma doença contagiosa. Nós estamos em um tempo, onde nós sabemos muito bem o que é isso por conta da pandemia do coronavírus. A lepra deixava a pessoa separada das demais pessoas. Elas tinham que ficar, vamos dizer, em quarentena. A lepra deixava marcas. A lepra, irmãos, matava pessoas. Um leproso não podia viver junto da sua família. Um leproso não podia viver junto dos seus amigos. Um leproso não podia viver inserido na comunidade. Infelizmente, o leproso agora, ele deveria viver em uma aldeia separado, onde ali estaria repleto, aquele ambiente de outros leprosos, de trapos, vendo o corpo apodrecer, a morte se aproximando deles a cada dia. E é aqui que nós podemos observar a segunda lição, a segunda verdade para as nossas vidas. O poder de Jesus para curar-nos. Naquele tempo, Jesus ele tinha poder. Ele operava e ele curava. Nos dias de hoje, meus irmãos, não é diferente. Aquela doença que fazia com que as pessoas ficavam isoladas, assim como nós hoje, por conta da pandemia, precisamos ficar. Ela não era impossível de ser curada através das mãos poderosas de Jesus, através da palavra poderosa de Jesus. Assim como hoje o nosso Deus continua tendo autoridade e poder no céu, na terra e debaixo da terra. Versículo 14 nos diz: ao vê-los, Jesus disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles ficaram
purificados. Jesus não precisou tocar naqueles homens, nem mesmo declarar que eles fossem limpos. Jesus disse: olha, vão até o sacerdote, até as autoridades sanitárias da época. Enquanto eles iam, eles ficaram purificados. Jesus é o mesmo hoje, irmãos. Com o poder da sua palavra, ele é capaz de mudar a nossa realidade. O Evangelho de João nos diz no capítulo 1, no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Irmãos, nos dias de hoje, o Senhor tem poder para curar os enfermos, o Senhor tem poder para salvar os pecadores, o Senhor tem poder para mudar a história da humanidade. Creia nisso, o Senhor continua sendo um Deus poderoso. Nós vamos também, em terceiro lugar, poder aprender aqui nesta palavra a importância da obediência. E aqui eu quero perguntar para você, meu irmão, você é uma pessoa que tem sido obediente à palavra de Deus? Você é uma pessoa que tem sido obediente ao Senhor? No verso de número 14 nos diz que Jesus então disse: vão, apresentam-se até os sacerdotes, e assim eles fizeram. Enquanto iam, eles foram curados. É interessante, irmãos, nós observarmos aqui que Jesus não realizou nenhum ritual de cura. Jesus não é nada sobre aqueles homens. Jesus deu apenas uma ordem. E aqueles homens prontamente obedeceram às ordens do Mestre. E porque obedeceram às ordens do Mestre, eles foram purificados. Irmãos, a obediência é o caminho da cura. Talvez você precise de uma restauração, de uma cura na sua família, no relacionamento. Talvez você que precisa, não é de uma mudança, de uma transformação na sua vida conjugal, no seu relacionamento com os filhos, na sua vida financeira, na sua vida espiritual. A obediência, irmãos, é o caminho da cura. Observe os preceitos do Senhor. A palavra do Senhor nos diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O pecado faz separação. O pecado faz, irmãos, desgraças nas nossas vidas, mas a obediência traz cura, a obediência traz restauração, a obediência traz transformação. Que nós venhamos ser obedientes ao Senhor e à sua palavra. Nós vamos perceber ainda, irmãos, uma quarta verdade nos versos seguintes, aqui de 15 a 18, o valor, irmãos, inestimável da gratidão. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era um samaritano. Então Jesus lhes perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Ah, meus irmãos, somente um daqueles 10 homens que foram curados voltou para agradecer, para bendizer, para louvar ao Senhor Jesus pela bênção recebida. Somente um dos 10, e este homem era um samaritano. Ele deu glória a Deus, ele prostrou-se aos pés de Jesus, ele rendeu ao Senhor um tributo de gratidão. Spurgeon vai dizer, meus irmãos, que o número de pessoas que suplicam a Deus é bem maior do que as pessoas que o louvam. Nós precisamos aprender a ser gratos a Deus, irmãos. Estamos em meio a uma pandemia, mas o Senhor tem cuidado de nós. Estamos em meio a uma crise em todos os setores, podemos dizer assim, da nossa nação, mas o nosso Senhor continua sustentando as nossas vidas. Você tem sido grato a Deus? Que nós venhamos ser gratos a Deus pela nossa família, que nós venhamos ser gratos a Deus pelo lar que nós podemos ter para descansar, que nós venhamos ser gratos a Deus pelos nossos amigos, que nós venhamos ser gratos a Deus pelos nossos irmãos em Cristo, que nós venhamos ser gratos a Deus pela igreja que nós congregamos, que nós venhamos ser gratos a Deus pelo alimento que nós podemos ingerir, pela água que nós bebemos, pela roupa que nós vestimos, pela vida que nós temos, que nós venhamos ser gratos a Deus por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, pelos milagres que Ele tem feito, pelos livramentos que Ele tem nos dado. Será que nós podemos enxergar nessa noite algum benefício que o Senhor tem feito em nosso favor?
Assim como o salmista nos faz uma pergunta: o que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito? Que nós venhamos ser gratos, que nós venhamos ser obedientes, que nós venhamos ser observantes da palavra de Deus e praticantes dessa palavra que é viva e que é eficaz, uma palavra que é mais penetrante do que a espada de dois gumes, uma palavra que é capaz de discernir juntas e medulas, uma palavra que é capaz de realmente transformar a história da humanidade, desde que aplicada em nossas vidas. Seja grato a Deus. Tem pessoas que desejariam ter o mínimo daquilo que nós temos hoje. A grande verdade é que em muitos momentos da nossa vida nós clamamos a Deus por aquilo que nós temos hoje. E hoje não temos sequer, não é o respeito, sequer a atitude de agradecer a Deus por aquilo que nós clamamos e que Ele nos deu. Talvez seja por isso que Tiago nos diz que nós pedimos muitas coisas e não recebemos, porque nós não sabemos pedir. Nós pedimos para os nossos próprios prazeres, para a nossa própria cobiça. Que Deus nos ensine a pedir e que nós possamos também aprender a ser gratos a Deus em todo o tempo, na bonança e nas dificuldades, em nome de Jesus. Quero pensar com os irmãos uma quinta verdade, caminhando já para finalizar essa palavra. Versículo de número 19, meus irmãos. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Meus irmãos, a quinta lição que eu aprendo para as nossas vidas é que maior do que todas as bênçãos recebidas nas nossas vidas, maior do que a cura da lepra, embora seja a doença pior daquela época, mais do que a cura, mais importante, melhor do que ela, este homem recebeu a salvação. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos aprender que melhor é ter nas nossas vidas o dono da bênção do que necessariamente as bênçãos. É melhor nós termos sobre nós o abençoador, Jesus Cristo. Agora, depois de dar àquele homem a cura para a lepra, Jesus percebe que 9 daqueles homens se contentaram apenas com a cura física, seguiram o seu caminho. Infelizmente, nos dias de hoje é assim. Pessoas entram e saem das igrejas, pessoas fazem campanha, pessoas fazem tantas coisas em busca das bênçãos, e quando recebe, muitas vezes se esquece do Senhor, se esquece do Criador, se esquece do Salvador. Se contenta com as bênçãos físicas, se contenta com as bênçãos visíveis. Mas agora este homem que voltou para agradecer, ao voltar, meus irmãos, ele recebeu a maior de todas as curas, a maior de todas as bênçãos, ele recebeu a cura espiritual. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. A cura da lepra era uma bênção temporal, meus irmãos, mas a salvação é uma bênção eterna. A cura para a lepra era uma bênção visível. A sua pele não mais iria se deteriorar, o mau cheiro não mais iria pairar sobre aquele homem. Mas agora, Jesus dá a ele a salvação que é invisível, mas que todos nós necessitamos, mas que todos nós ansiamos, e que eu e você venhamos entender essa grande verdade. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Que eu e você possamos receber essa bênção completa, essa cura completa que esse homem recebeu em nome de Jesus. Os 9 amigos aqui, do samaritano, foram declarados cerimonialmente puros diante dos sacerdotes, mas somente esse que voltou foi declarado salvo pelo Filho de Deus. Que eu e você não venhamos nos contentar com as coisas dessa terra, mas que eu e você possamos estar gratos ao Senhor, e que venhamos procurar antes das coisas visíveis aquilo que é invisível, e que nós recebemos de graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós para que ninguém se glorie, é dom de Deus. Que eu e você possamos entender a necessidade da cura espiritual que nós temos. Todas as pessoas, a humanidade,
ela carece da reconciliação com o Pai. Nós somos separados, houve uma ruptura, uma quebra de aliança ali no Éden. Paulo diz: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Paulo diz que não existe nenhum justo sequer sobre a face da terra. Mas Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que eu e você possamos estar firmes com Jesus. Que eu e você possamos entender que Jesus é maior do que a pandemia que nós estamos vivendo. Que eu e você possamos entender que a bênção de Jesus ela pode chegar até nós. Que eu e você possamos entender que esse sofrimento que nós estamos vivendo ele é momentâneo e ele é passageiro. Que eu e você possamos entender a importância de sermos gratos a Deus. Que eu e você possamos entender que a salvação é a bênção suprema, a maior de todas. Que eu e você possamos desfrutar de um relacionamento com o Senhor diário, que possa nos proporcionar bênçãos diárias incontáveis juntos do nosso Senhor, em nome de Jesus. Esta é a minha oração, é o meu desejo para mim e para você, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez nessa hora, meus irmãos, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai amado, santificado Deus é o nome do Senhor. Nós bendizemos, nós, ó Pai, nessa noite adoramos, ó Pai, nós nessa noite estamos gratos ao Senhor por todas as bênçãos recebidas. Nós sabemos, Pai, que estamos neste mundo, a qual estamos aqui de passagem. Nós entendemos que esse sofrimento que estamos vivendo agora é passageiro, Pai, mas que o Senhor tem nos preparado um lugar onde nós não mais sofreremos, ó Pai, os danos que temos sofridos nessa terra. Mas nós sabemos, Pai, que somente poderemos chegar neste lugar através do Teu Filho amado Cristo Jesus. E é por isso que nós também bendizemos o nome do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tão grande sacrifício em nosso favor. Muito obrigado por ter vertido o sangue ali de Cristo Jesus naquele lugar, para que eu e para que meus irmãos pudéssemos hoje, ó Pai, termos livre acesso ao Senhor, para que eu e os meus irmãos pudéssemos ter os nossos pecados, ó Deus, perdoados pelo Senhor, para que eu e meus irmãos pudéssemos nesta hora ter uma nova chance, ó Pai. Abençoe os nossos tempos, ó Pai, abençoe a nossa nação, abençoe as nossas cidades circunvizinhas, a nossa cidade de São José Divino. Abençoe as nossas Minas Gerais, ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre a nossa família, sobre a igreja do Senhor, sobre a face da terra. Nós venhamos desfrutar da presença do Senhor em nossa vida, ó Deus, todos os dias. Nós glorificamos, bendizemos ao Senhor, agradecemos ao Senhor pelas bênçãos recebidas e também por aquelas que ainda vamos receber, em nome de Jesus. E que a graça e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja comigo, seja com você, meu querido e amado irmão, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Meus irmãos, que Deus te abençoe, que você possa ter um restante, não é, de semana abençoado, um fim de semana guardado, protegido, amparado, direcionado por Deus, em nome de Jesus. Um forte abraço, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.